E, gente, tem um tema que eu vou só falar aqui rapidamente, que ontem várias perguntas na Tribo Forte, tem várias perguntas, tem muito palestrante, né? E a gente quer responder, daquela coceira de responder na hora, a gente fala, não, peraí, né? Todo mundo tem direito a falar um pouco e não dá pra todo mundo falar também o tempo todo, porque senão a gente só fica respondendo pergunta e fica só lá no tete a tete na conversa. E, bom, teve uma pergunta, até inclusive tem um seguidor que é o Gabriel, que sempre que ele me encontra nos eventos, ele me pergunta sobre kefir, sobre probióticos, me falou que estava fazendo kombucha. Na semana passada, eu acho que eu fiz por stories explicando para vocês um pouquinho sobre kombucha e eu citei o Instagram da Lia Vitata, que é de uma ex-paciente minha, né? Que ela é ex-paciente porque, bom, gente, passou em consulta, é uma, duas, três, depois vida que segue, depois só volta pra fazer ajustes se for necessário. Esse é o lado bom de aprender a comer comida de verdade, né? Não tem uma coisinha da moda diferente o tempo todo. Mas enfim, ela começou a fazer kombucha e o kombucha que ela faz, ele não é que nem esses que a gente tem disponível no mercado. Porque ele não é estilo refrigerantezinho doce, saudável, aquele que fica mimando o nosso paladar o tempo todo. É um kombucha de verdade. Por quê? Porque ocorreu a fermentação, mas ela não ficou adoçando depois o produto, entendeu? Ela não fica colocando adoçante nem nada. E existe muito essa questão assim de, será que precisa fazer o uso de probióticos? Precisa de probióticos específicos? E ontem lá na palestra, inclusive, alguns médicos responderam, não, você não precisa de probióticos, né? Comendo comida de verdade, a tua microflora, as bactérias do teu intestino, da tua microbiota, elas vão melhorando. E isso é uma verdade. A partir do momento que você para de comer alimentos pró-inflamatórios e passa a consumir alimentos que são protetores e restauradores do teu organismo, você passa a fazer naturalmente um detox do teu organismo, tu vai eliminando a inflamação e tu vais eliminando as bactérias ruins. Tu não melhora a tua imunidade só porque a comida que tu tá comendo é boa, mas é porque o efeito dela no teu organismo é um efeito benéfico, ela traz efeito benéfico, não só nutrientes, certo? Então é com isso que o ser humano evoluiu consumindo, né? Foi assim que ele evoluiu. Então, qual é o melhor tipo de alimento para o ser humano? Comida. E isso é uma verdade. E, inclusive, eles comentaram que não tem a necessidade dos manipulados e a doutora Janaína também comentou que não há comprovação científica de que eles são benéficos. Inclusive, muitas vezes, eles podem trazer um desequilíbrio da tua flora intestinal, que seria o SIBO, S-I-B-O. Quem quiser procurar sobre isso, vai lá no Google, tá? Que é um supercrescimento bacteriano provocado por bactérias que não são naturais, que a gente não encontra naturalmente, mas estão sendo introduzidas para determinadas situações. E aí depois eu complementei e falei de uma maneira muito simples. A gente não precisa estar consumindo probióticos específicos e ter esse apego todo ao probiótico de um modo que, se não tiver um probiótico na minha alimentação, vai dar tudo errado. Mas a gente deve ter o apego a comer a comida de verdade, né? E aí ontem eu expliquei que, por natureza, né, o ser humano, com o passar do tempo, utilizava da fermentação dos alimentos para fazer com que os mesmos se conservassem por mais tempo, né? Para não precisar, não deixar que eles estragassem, né? E o próprio apodrecimento de maneira controlada, às vezes com vinagre, sal e tudo mais, faz com que bactérias benéficas que estão se reproduzindo ali sejam boas bactérias para o nosso organismo, que vem da nossa comida. E aí expliquei. Queijo. Antigamente as pessoas consumiam queijo de verdade, hoje a gente já tem opção industrializada. Conservas como chucrute, picles, também. Era aquela coisa do feito em casa natural, que era chucrute, sal e muitas vezes nem usava vinagre. Naturalmente ocorria ali a fermentação e a acidificação do meio, que é o que protege o alimento de bactérias ruins e também traz bactérias boas pra gente. Então, o consumo desse tipo de alimento é importante. Um bom chocolate é fermentado, um bom defumado, como um bacon, linguiça e tudo mais, é fermentado. Não é a mesma opção que a gente encontra no mercado. Então,
Eu falei justamente isso. Poxa, a gente passou a consumir tantos industrializados que até isso hoje a gente consome industrializado. A gente não sabe definir o que é queijo, o que não é, o que é chocolate, o que não é. Então, para simplificar, a comida de verdade, ela é a coisa mais simples que tem, não vai ter muitos ingredientes. Conservas feitas em casa, ou mesmo que tenham menos ingredientes nos rótulos, que nem o iogurte, que é leite, fermento lácteo, às vezes uma cultura de bactérias. Não é nada mais do que isso, mas a indústria vai utilizar de diversos outros produtos, outros aditivos para baratear o produto que eles estão vendendo ou para torná-lo extremamente palatável e viciante, né? De forma que você não consiga deixar de comer aquilo. Você sempre vai comprar mais. Então, gente, não precisa, ai meu Deus, eu preciso ter kefir, porque senão eu não vou ter intestino bom, preciso ter kombucha, sabe? Não precisa ter exatamente esses. Ah, mas eu gosto. Então vai lá e faz. Eu tenho kombucha porque eu gosto. Eu só não tenho mais kefir de leite porque o meu morreu. De tanto vir para São Paulo, chegou um momento que eu esqueci o que eu tinha feito e deixei o coitado fora. Mas porque eu gosto, sabe? E se eu não tivesse gostado do kefir, então nunca ia ter probiótico? Não. Prioriza ali um queijo que seja fermentado, um queijo curado, um queijo de colono. Prioriza de fato os defumados que sejam mais naturais, coloniais. Prioriza os alimentos que são fermentados de forma natural. E não precisa ir muito longe, você pode fazer em casa. Compra um repolho lá no mercado, pica bem em casa, né? Faz todo o processo de higiene e faz o seu alimento fermentado em casa. Pronto, gente, tá ótimo. E quanto mais variado, melhor. Prioriza consumir bons chocolates. Bons chocolates, eles não são feitos com base no primeiro ingrediente de açúcar. Começa com cacau. Começa com cacau. Por isso que custa mais caro. Porque é um produto de mais qualidade. Aquele que tem mais açúcar é mais barato. Então, uma barra de chocolate doce, sabor chocolate, é o quê? 100 gramas é 2, 3, 4 reais, 5? Tá caro, né? Pra tá vendendo, você tá comprando ali 100 gramas de açúcar praticamente por aquele preço mais alto, né? Enquanto o quilo de açúcar é o quê? 1, 2? Não sei. Ah, mas é claro que ninguém come o açúcar puro. Pois é, mas o doce sabor chocolate é puro açúcar. E é por isso que você se vicia nele, e não no chocolate que é 80% cacau. Aquele que você fala, isso é muito amargo. É, então aprende a comer esse que é muito amargo. Você não vai perder o controle com ele. É bem diferente. Bem diferente. E aí você passa a priorizar, de fato, o chocolate que não te provoca esse vício, essa dependência, justamente porque isso te faz bem. E aí tu aprende o paladar dele, aprende a gostar, aprende a sentir toda aquela textura, o calorzinho que ele gera, aquele amanteigado dele, tão incrível. Alguém comentou aqui alguma coisa? Vocês comentaram? Sim, a Flávia falou, temos que ter cuidado com modismos. A alimentação de verdade é tudo. Claro, o tempo todo surge alguma coisa nova, né? Mas assim, vocês nunca viram na mídia algo falando sobre o kefir, por exemplo, ou o kombucha, uma reportagem assim grande. Por quê? Porque justamente não tem nada a ver com comprovação científica, mas isso não traz nada de bom para a mídia. O que você vai ver é tipo assim, bactérias boas para o intestino. Será que elas ajudam mesmo? Por quê? Porque o objetivo ali no final é fortalecer, né, ou fazer vender algum produto da indústria farmacêutica. Certo? Então, é enaltecer esse tipo de produto, não a comida de verdade. Comida de verdade não gera tanto lucro para toda essa massa da indústria da saúde e da doença, né? Então, a gente sempre tem que estar com o pezinho atrás quando vê essas informações aí. Traz para mim que eu te digo se isso é verdade. Me manda aqui nos directs que eu abro o jogo, tá? Ó, a Camila, tomava o kefir de água natural também sem adoçar. Muito bom, porque o kefir, ele vai fazer todo o processo de fermentação e consumir o açúcar que tem ali. Ele vai fazer a quebra dos açúcares e vai fazer toda a fermentação do mesmo. Beleza, aí você consome, não tem um sabor tão adoçado, significa que teve boa proliferação bacteriana e bactérias boas para o teu intestino, né? Pode ser o de água, pode ser o de leite, pode ser o kombucha e pode ser comida fermentada, pode ser feita em casa, pode ser uma variedade delas. Não precisa dos manipulados, que inclusive não tem comprovação que ajuda de verdade ou mesmo pode até prejudicar. Ah, mas a minha amiga melhorou quando ela tomou. Ok, gente, mas lembrem-se, não é igual para todo mundo, tá? Não é igual para todo mundo.
Oi, Camila, tudo bem? Camila Teixeira. Ó, a Vi, eu faço kombucha assim também. Quem gosta da coisa doce, quem gosta de coisa doce não bebe. Pois é, Vi. Quando eu comecei a fazer o kombucha em casa, eu dei pro meu namorado experimentar, pro João. Aí ele experimentou e falou, nossa, que coisa ácida. Mas ele gosta de coisa azeda que nem eu, assim, coisas ácida e azeda. Aí ele falou, nossa, que coisa ácida, né? Esse kombucha, e não sei o quê. E até falava brincando e tudo mais. Mas, bom, não era doce. Aí eu falei pra ele, então tá, vou deixar fermentar menos pra ti conseguir consumir, porque tu prefere o docinho. Ele, não, pode deixar assim, menos açúcar melhor. E a mesma coisa, conforme eu fui apresentando pras pessoas, todo mundo falava, nossa, é meio ácido, mas é gostoso, né? Tem um toque. Não precisa ser essa coisa doce. E quando eu bebo, esses que são. Quando a gente vai em algum lugar que tem esses kombuchas em garrafinha, que eu acho uma gracinha, sabe? Eu acho muito doce. Aí tu vai ver ali no rótulo, tem algum tipo de adoçante. E, bom, se tiver o eritritol, tudo bem. Só que sabe qual é o meu problema com isso? É quanto tempo que esse kombucha ali foi fermentado de fato? Será que a doçura que tá vindo é do eritritol, do xilitol mesmo? Será que não teve nenhum tipo de açúcar residual? E se eu fosse uma diabética e precisasse cuidar disso? Sabe? Eu não posso acreditar nisso de uma maneira. Uh, assim, não posso acreditar completamente porque não tem como eu controlar a quantidade do kombucha sempre. E eu sei que é uma coisa bacana, é muito bom que a gente tenha em diversos lugares, mas não tem como controlar a quantidade de açúcar. Então, até mesmo esse que a minha aluna, eu ia falar, a minha ex-paciente faz, quando eu experimentei os dela, eu não sentia doçura nenhuma, menos ainda do que nos que eu faço em casa. Então, poxa, um processo muito bem feito e ela não adiciona, e justamente ela fala, não, tem que aprender a gostar do paladar natural dele. E é esse. Aí ela faz com lavanda, faz um monte de especiarias, né? Torna muito saboroso, muito palatável, mas sem ser viciante. Então, o kombucha de verdade não vai ser viciante. Ele vai te ajudar no intestino, não precisa ser todo dia o consumo e ele não vai ser doce. Não vai ser doce. Sem dúvida, tá? Nutri faz uma live sobre cetogênica, gente, sobre cetogênica, a doutora Janaína é maravilhosa, mas podemos fazer sim, podemos sim, sem dúvida. Kombucha industrializado de diabetes tipo 2, perigo, alerta total. Não precisa ser um alerta total, não, mas vale ficar atento, sabe? Quem utiliza medidor de glicose vale consumir e, opa, peraí, elevou minha glicemia, então isso aqui tem açúcar. Os que a Pri faz, que é da Lia Vitata, deixa eu até escrever aqui pra vocês verem. Eu sei que não vai elevar o açúcar, porque ele não é nada doce. Não é uma coisa que você vai tomar, é gostoso, porque tem todo o gásinho dele, né? Mas você fica assim, você consome, mas não fica naquela coisa de exagero. Consome um pouco, tá bem, até dá pra dividir, sabe? Aê, Pri, vê se eu escrevi certo. A Pri tá aí, ó. E se vocês tiverem dúvida, é só falar com ela. Só falar com ela mesmo, tá? Então, assim, é um tipo de kombucha que eu tenho certeza que não tem açúcar residual, porque ele não é doce, não é muito doce. Aliás, não é nada doce, ele tem ali aquele azedinho dele natural e tudo mais. Vamos falar de refluxo? Vamos, vai ter live sobre refluxo. Boa tarde, William. Vai ter live também sobre cetogênica, deixa eu ver aqui. Eu tenho endometriose, é necessário suplementação ou alimentos de verdade ou bastante. Vamos falar sobre endometriose. Já quero, já gosto. Já vou te dizer que comida de verdade é o canal, independente da condição que tu tenhas ou não. Quem tem problemas com lactose pode tomar o leite? Não. Da mesma forma, quem tem alergia a camarão não deve comer camarão, não é? Ah, daí é só tomar um antialérgico. Mas a coisa não bate. Se o negócio não faz bem pra ti, não adianta tu ficar tomando antialérgico. Sabe? É a mesma coisa que eu ficar batendo com a cabeça na parede e ficar tomando remédio pra dor depois. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, não. Se você é intolerante, não. Tem aqui nos destaques, já não me lembro exatamente o título, mas tem sobre intolerância à lactose. Assiste ali, tá? Nos stories, os destaques aqui do meu Instagram. Muito bom. Caldo de ossos, Márcia Maria, era isso que eu tava procurando, que eu tinha lido. Vamos falar também sobre o caldo de ossos essa semana, tá? Tô falando tudo aqui porque depois eu reassisto a live, anoto tudo que eu tenho que falar essa semana. Embora que eu já tinha uma agenda de assuntos.
Vamos falar sobre cetogênica. Muito bom. Ficou surpresa quando eu falei de caldo de ossos? Caldo de ossos, gente, é uma outra coisa, assim, muito bacana de falar. Vamos falar também sobre proteínas. Muita gente preocupada em consumir excesso de proteínas. E a gente vai falar de maneira mais aprofundada sobre os probióticos. Eu só queria falar sobre isso também para não esquecer depois. Qual o Instagram da moça do kombucha? Eu acho que vou ter que fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fixar comentário. Tá aqui, ó. Logo onde vocês vão comentar tá o Insta dela. Tá? Jaqueline da Mota. Fala como diminuir essa vontade de doce após o almoço. Jaqueline, esse foi o assunto que eu tratei lá no Tribo Forte. Não foi sobre doce após o almoço, mas foi sobre os cravings, os desejos irresistíveis, né? Então, uma coisa muito importante que você pode começar a fazer é mudar o hábito. Ou colocar alguma coisa no lugar, sabe? Mas mudar o hábito. Logo depois do almoço, escovar o dente. Aí você nem come nenhum doce. Ou tomar um café. Quando a gente passa a estimular mais o sabor amargo na boca, a gente vai desestimulando o sabor doce. Quanto menos a gente consumir doce, menos a gente também vai estimular isso. Então, tu vai se satisfazer com o amargo e vai ficar tranquila, tá? Substitui esse hábito, que seja por uma aguinha com limão, por um chazinho de hortelã, um chazinho às vezes de morango, alguma coisa assim, sabe? Substitua. Tipo um cafezinho com canela, ou escovar o dente, que funciona super bem pra muita gente, não vou dizer pra todo mundo, ok? Mas é mudar o hábito. E aí tu vai repetindo um hábito novo, pronto, vai mudar. Você tem essa vontade de doce após o almoço porque foi um hábito que você foi alimentando. Afinal, é muito fácil, né? É muito gostoso, então é fácil a gente alimentar esse hábito. Todo dia depois do almoço um docinho, um docinho. Então tu não consegue se livrar disso, porque é uma recompensa que tu tem logo depois do almoço. E tu pode estar associando tanto ao fato de tu estar comendo bem, eu tô comendo bem, então eu posso um chocolatinho, quanto ao fato de tu ter ido trabalhar, ou quanto ao comportamento mesmo, tu se sente bem, parece que tu vai ter um gás pro dia, e não tem nada a ver. São coisas que a gente se convence, tá? Mas faça essa mudança de hábito. Posso tomar kefir de leite todos os dias? Claro que pode, só não precisa consumir uma quantidade exagerada. Quando se trata de consumo de probióticos, o que mais importa é a variação dos mesmos e a constância. Na verdade, o que mais importa é a constância, depois a variação. Tá? Então, todo dia um pouquinho, uma colherzinha, tá ótimo, tá ótimo. Você pode botar na sua salada, como molho de salada, e tá muito bom. Um beijo pra vocês, a gente se vê aqui amanhã às 12h30. Vai ser todo dia às 12h30, tá? E a gente não falha. Uhul! E em novembro a gente tem mais evento. Vai ser aqui em São Paulo também. Evento Alimente. Menopausa e emagrecimento. Difícil, difícil. Difícil como em qualquer fase da vida. Emagrecimento é difícil. É difícil. Mudar hábitos é muito difícil. Mas a gente pode falar sobre a menopausa também, claro, eu vou ter que até estudar um pouquinho mais sobre o tema, porque faz tempo que eu não estudo sobre menopausa, sabe, assim, pra dar uma coisa mais completa. Mas então tá bom. Beijão pra vocês. E a gente fala também sobre iogurtes, iogurte natural integral, a gente vai falar um monte de coisa, tá? Bora, beijo. Tchau, tchau, até amanhã.